Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal, canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios teológicos, subsídios históricos, subsídios sociais, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para ajudar o nosso professor e professora da escola dominical. Aqui estaremos disponibilizando no canal para que você possa melhorar a sua aula ou ter subsídios para agregar no seu plano de aula, tornando a sua aula cada dia mais interessante, importante e valiosa para o nosso aluno da escola dominical. Agradeço a você que é inscrito no canal. Quero te agradecer pelos comentários, pelos likes, pela divulgação, porque os alunos inscritos têm feito bastante isso, têm comentado, têm divulgado e o canal tem avançado. E você que está acessando a primeira vez o canal e não é inscrito, eu te convido a inscrever-se no canal, dê o likezinho, ative o sininho, porque quando você ativa o sino, você é notificado em primeira mão dos vídeos novos que aqui vamos postando. Os trimestres passados do 2018, eles estão disponíveis em playlist. Se você quiser rever esses vídeos, acompanhar, entre lá, acesse as pastas de cada trimestre. Cada trimestre tem uma pasta, tanto dos jovens como dos adultos, estão ali no canal para que você possa acessar e continuar assistindo esses vídeos, que as lições são sempre valiosas, porque elas não vencem porque falam da palavra de Deus. E neste ano de 2019, nós estamos iniciando o primeiro trimestre da escola dominical. 3 meses estudando sobre a batalha espiritual, nesta lição que inicia agora no dia 6 de janeiro, comentada pelo pastor Ezequias Soares. Então eu quero te desejar, nesse ano que se inicia, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, que a prosperidade do Senhor, da palavra, te acompanhe, e que os frutos do Espírito estejam repousados sobre a sua vida através do Espírito de Deus. Feliz 2019, muita conquista, muita vitória, muita aprendizagem na escola dominical. E hoje a primeira lição traz o título Batalha Espiritual. A realidade não pode ser subestimada. O texto áureo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26 e 41. E a nossa verdade prática: a batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. Quando falamos em batalha espiritual, é totalmente diferente das que foram colocadas através de livros, de palestras, que parecem que a batalha da igreja, ela depende de uma batalha que está travada no céu entre anjos e demônios. Muitos livros têm colocado desta forma. E alguns têm dito assim, que enquanto a igreja está orando, enquanto a igreja está vigiando, enquanto a igreja está louvando e adorando, vivendo em fidelidade, os anjos do Senhor estão vencendo os anjos do mal, os demônios. É uma batalha travada no mundo espiritual, que as espadas e os escudos eles ouvem o tinido das espadas. E agora, quando a igreja ela se esfria, para de orar, para de jejuar, para de ler, de estudar, eles dizem que então os demônios estão ganhando, os anjos vão recuando. Então não é esse tipo de batalha espiritual que a Bíblia coloca. Porque para os anjos vencer, não depende da igreja. E para os demônios vencer, não depende que a igreja dê vazão para ele. Isso aí é uma ideia do Oriente, parecido com aquelas filosofias orientais que falam do yin e do yang, que é o mal e o bem. Então, nessa filosofia, o mal e o bem estão em termos de igualdade. Então, aí entra o positivismo, palavras de confissões, palavras positivas, palavras negativas, pensamentos positivos, pensamentos negativos. Alguns chegam a dizer, se nós falamos palavras positivas, pensamentos positivos, autoestima, animação total, nós estamos ativando a Deus para que Ele venha trazer as bênçãos para a nossa vida. Agora, se estamos com pensamentos negativos, energia negativas, palavras negativas, aí nós estamos ativando o diabo para que tragam as maldições e as desgraças sobre as vidas das pessoas.
Então quer dizer, quem está no comando de Deus e do diabo é o homem. Então o homem é o centro do universo, então não condiz com a palavra. Então não é esse tipo de batalha que a lição está falando, nem a Bíblia está falando. É totalmente diferente esse tipo de batalha, que nós vamos ver agora sobre esses comentários dos tópicos, falando em relação a esta batalha espiritual. Sobre a maldição hereditária, ela existe. Possa ser que essas maldições acompanhem as pessoas que vêm do reino das trevas, cheias de perspectiva porque deram vazão para o mal, para os demônios atuarem. Agora, a nossa discórdia quanto à maldição hereditária é quando a pessoa se entrega a Cristo. Cristo purifica de todo pecado. Não existe essa possibilidade de o cristão se entregar a Cristo e depois ter que fazer uma quebra de maldição, uma corrente, um retiro, uma retrospectiva, uma regressão para poder ser liberto de alguma corrente que ficou no passado. Isso não é verdade. O sangue de Cristo nos liberta de todo pecado. Ou o sangue de Cristo não tem valor para libertar o indivíduo quando ele aceita Cristo, toda a maldição é quebrada ali. A pessoa aceitou a Cristo, o sangue de Jesus tem poder para libertar de todo o pecado e da morte. Senão ele não tem valor para poder fazer campanhas, para poder fazer regressões, retiros e uma série de rituais para ser liberto de maldição hereditária. Então não é verdade isso. Quando a pessoa aceita Cristo, através da fé, através da graça, através do sangue, Cristo já decreta, conforme disse Paulo aos Romanos 8,33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E pronto, a pessoa está justificada, está liberta, não precisa fazer esse tipo de campanha de libertação. Aliás, essas campanhas de libertações que são fora da Bíblia, que vêm desse meio neopentecostal, têm adentrado no meio pentecostal de uma forma exagerada e precisa ser ensinada através da palavra de Deus. Outro aspecto é o mapeamento espiritual, ou como alguns gostam de escrever e de ensinar, a árvore genealógica. Você deve ver a genealogia da pessoa, para ver se não teve nenhum deles lá que era alcoólatra, porque se o pai era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o bisavô era alcoólatra, a tendência é muito mais. Então quando chega em Cristo, que a pessoa se entrega a Cristo, isso no meio da igreja tem que ser quebrado. Ou o sangue de Cristo não tem poder, ou a pessoa não se entregou de fato para Cristo. Agora, se entregarmos de fato para Cristo, aceitar Jesus Cristo, o sangue deles nos purifica de todo pecado, não existe esse negócio de mapeamento espiritual. A questão dos espíritos familiares, diz que existem espíritos familiares que acompanham cada família. E quando morre aqueles ancestrais, as pessoas mais novas, os filhos, os netos, os demônios vão passando. Isso aí não tem na Bíblia, principalmente no meio cristão. Falta fundamentação para isso, porque o que a Bíblia coloca para o cristão fiel é que o diabo vive em nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. O que a Bíblia coloca é que o diabo busca alguém para tragar. Se não dermos lugar, ele não tem condições. A permissão é de Deus. Mas Jó é um caso à parte, foi permissão de Deus, senão ele também não tocava. E a Bíblia vai dizer, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Então como que pode esses espíritos familiares acompanhar os cristãos e precisa fazer esse tipo de trabalho, mapeamento, árvore genealógica para uma libertação? Isso não é verdade. Então vamos aprender com os nossos professores. Hoje nós vamos, nesta primeira lição, ouvir o professor Eduardo e o professor Jonas. Eles estão debatendo, são pessoas que conhecem do assunto, professores que já militam há muito tempo, estudiosos da Palavra de Deus, que eu convidei para contribuir com o canal EBD em Ação. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o Jonas Mendes, estou aqui com o professor Eduardo Leite. Nós, nessa oportunidade, vamos falar um pouco sobre essa lição de 6 de janeiro de 2019, primeira lição, cujo tema é a batalha espiritual. A realidade não pode ser subestimada. Isso é um assunto interessante, professor Eduardo, porque nós vamos perceber que em nosso meio existem polaridades. Algumas pessoas são extremistas, alguns enfatizam com muita ênfase a realidade do mundo espiritual, tal forma que o mundo físico parece que não existe, ou não tem importância. Sim. Outros enfatizam tanto o mundo físico como se o mundo espiritual não tivesse nenhum tipo de importância ou influência, né? Sim, e tanto o fator do desprezo é prejudicial, quanto o fator do exagero na crença de que esse mundo espiritual é tão poderoso que a realidade que nós vivemos nela é quase que um fetiche, uma coisa que abstrata,
isso também é prejudicial, né? Então os dois lados do extremo são prejudiciais. E eu acho que nós iremos comentar aqui sobre a realidade bíblica da realidade da batalha espiritual dentro de uma visão equilibrada que nós aprendemos há algum tempo. Nós temos aqui, 1 João capítulo 5, verso 19, diz o seguinte: que todo mundo está no maligno. Temos também a passagem de 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que diz que o Deus deste século ou desta era é Satanás. Então nós percebemos de forma muito clara que há sim uma influência do reino espiritual, deste reino maligno, por assim dizer, nesta realidade, nesta era. Em João capítulo 18, verso 36, Jesus disse que o meu reino não era deste mundo, porque este mundo ou esta era, de alguma maneira, ele está debaixo do poder do maligno, como o 1 João diz que todo mundo está no maligno. Algumas pessoas tendem geralmente a naturalizar as coisas. Nós percebemos isso com uma influência muito grande, inclusive a modernidade. Sim. A modernidade ela tende a apagar essa ideia de um mundo espiritual, de realidades sobrenaturais, e naturalizar demais as coisas, né? Sim. E a Bíblia diz que, conforme está no texto de leitura bíblica em classe, no versículo 8 diz que sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, de fato, é uma realidade. Então, nós não estamos aqui falando de figuras e metáforas. Nós estamos falando de uma realidade, e uma realidade que a igreja combate esse tipo de problema, né, que é a tentativa do maligno em destruir a igreja. Ela combate como? Com a pregação da palavra, com as orações, com a própria intervenção divina nos filhos de Deus, através da igreja. E nesse sentido temos sim o trabalho dos dons espirituais, que são elementos que corroboram para essa batalha espiritual, no sentido de que eles são para a vitória da igreja. Mas tudo isso dentro de uma visão muito equilibrada, a partir de uma realidade bíblica, de que existe sim essa luta espiritual, existe sim essa batalha espiritual, o pecado é uma realidade, o pecado que promove também essa espécie de relativismo, ou indiferentismo, ou ceticismo, é também já parte ou produto dessa batalha espiritual, né? Nós temos um movimento importante nessa era pós-moderna, que é a perda da consciência de pecado, que de alguma maneira também está atrelada a essa ideia. Não existe mais o pecado. Você percebe que algumas pessoas, elas pensam que o ser humano ele tem problemas, mas não tem pecados. Sim. Não tem pecados. É uma forma de você dizer, a ideia de pecado é uma criação da igreja ou de homens para tentar manter a consciência das pessoas cativas, né? Sim, a batalha espiritual do modo não bíblico, né, é uma espécie de criação a partir de uma leitura infantil da Bíblia. Então você vai pensando de Gênesis a Apocalipse, episódios onde aparecem imagens espirituais, onde aparecem narrativas de seres espirituais, que é o caso lá em Ezequiel, em Isaías. Você tem episódios onde os próprios Salmos tem episódios falando sobre o príncipe, os anjos e coisa e tal. E aí você começa a pensar tudo isso e dá uma pitada também de filósofos do século XIX que queriam espiritualizar ou materializar o reino de Deus e sem Deus, né? E aí você tem uma batalha, um mapa, você tem todo um mundo espiritual organizado. Aí é possível sim pensar em demônios criados por próprio Satanás, aí você vem aquelas ideias de pessoas dizendo que para cada região tem um demônio, para cada bairro tem um demônio de bairro, para cada tipo de atitude tem um demônio especializado naquilo, uma escola praticamente, né? Uma especialização de demoníaca. Eles criam nomes, né? Você tem, por exemplo, pessoas que sabem nomes de tantos demônios que, na verdade, acho que nem os próprios demônios sabiam que existiam esses nomes.
Ela sabe o nome de tanto demônio que você chega para ela e fala, não, o problema é que esse aqui é o Exu fulano de tal, esse aqui é... E aí ela vive com essa ideia desse mapeamento espiritual, que os demônios são territorialistas. Você precisa ficar expulsando os demônios territorialistas, porque o demônio fulano de tal, o demônio familiar, o demônio não sei das quantas... E vai criando uma série de demônios, você começa a supervalorizar uma coisa que de fato não é a realidade, né? É uma fantasia, né? Mas vende, né? O negócio está vendendo, rende muito dinheiro, você cria igrejas, cria ministérios em cima dessas pseudo-especialização em expulsar demônios do tipo daqueles que deixam a pessoa pobre. Imagina você ter uma especialização em expulsar demônio da pobreza. Seria bom demais. Você sairia pelo mundo afora fazendo as pessoas ficarem ricas. Se só expulsar o demônio da pobreza, o cara fica rico. Então dentro disso você tem, aí isso já está bem embatido também, mas volta e meia isso surge, são os demônios familiares, maldições hereditárias, promessas a partir de fatores espirituais, né? Então você faz uma campanha em função do seu bisavô, que já está falecido há não sei quantos anos, para que Deus venha perdoar aquele pecado dele, e com isso a promessa de prosperidade ela se efetiva na sua vida. Sim. Algumas pessoas inclusive tendem a dizer, não, eu na verdade sou alcoólatra, ou tal pessoa alcoólatra, ou adúltero, ou tem certos tipos de vícios, por causa de demônios familiares, aí uma maldição hereditária, meu avô era, meu bisavô era, e então o mesmo espírito mal que acompanhava ele também está na minha vida, então nós precisamos aí fazer uma quebra de maldição, para romper com esse vínculo desse espírito maligno que acompanha a nossa família desde gerações. Então não importa se você é crente ou não, você pode ter entregado a sua vida a Jesus, mas se você não fez a quebra de maldição, você ainda está sofrendo debaixo dessa influência. Isso é uma questão que geralmente acontece muito, e aí aquelas campanhas de cura e libertação, elas bombam, né? Sim. Bombam, porque aí você tem o sal ali, o sal ungido, que você pisa, o sal resolve tudo. Você tem a água do Jordão, a água do Jordão é muito eficiente, sim, inclusive. Você tem elementos que aí puxam aquela cultura medieval, né, das indulgências, das promessas de os bens espirituais que são materializados em pedaços de pano, em objetos que promovem algum tipo de milagre, né? Na verdade, tudo isso está refletido na ansiedade do sujeito dentro desse mundo que ele vive, oprimido por um sistema que ele sabe lá de onde veio. E aí ele recorre isso é muito antigo, né? Você recorre a elementos mágicos para resolver problemas do presente, né? Não que Deus não tem poder para curar o enfermo, não que Deus não tenha poder para realizar um milagre na família, uma questão de briga entre casais, por exemplo, disputa nos lares. Não é isso não. Mas o que acontece é que as pessoas vão atrás desse tipo de resolução de problema através de um meio não bíblico. Então, como se os fins fossem justificados pelos meios. Então, os meios não interessam. Alcançando a finalidade que é a prosperidade, que é o bem-estar familiar, o meio pelo qual vou atingir isso não me importa. É um pragmatismo, né? É um pragmatismo. A lição é interessante. A lição toca em 3 pontos, que é a mentira do mapeamento espiritual, a mentira da maldição hereditária e a mentira de que até crentes podem ser endemoniados. Essas 3 crenças estão muito difundidas, né? Tem pessoas aí, então, o crente endemoniado é um negócio que está pegando bastante, né? Já está virando até um meio de vacina, né? Venha para a campanha, senão você vai ficar endemoniado. Então, já por medo, eu vou fazer uma campanha. Não que eu sou contra a campanha, mas eu ir para a campanha porque eu tenho medo de ficar endemoniado, isso é uma crença tão prejudicial que é perigoso nós começarmos a duvidar da possibilidade do poder que existe, da possibilidade da libertação em função do sangue de Jesus Cristo, da proteção que vem de Cristo Jesus, né? Isso é um problema muito grande mesmo. E essas crenças, muitas pessoas ouvem e acham que isso aqui está distante da nossa realidade.
mas na verdade você está enraizado em um mundo simbólico de muitas pessoas. Você percebe que muitas igrejas, muitos líderes, pregadores, pessoas que estão envoltos nessas campanhas mais de libertação, não todas, não posso generalizar, mas muitos têm esse pano de fundo teológico, uma teologia bem má, inclusive, de que, na verdade, os cristãos precisam ser libertos do demônio, porque você entregar a sua vida para Cristo não serve, não é suficiente. Você tem que fazer uma série de campanhas conosco aqui para Satanás sair de você, para ele te deixar. E essa questão do mapeamento espiritual, eu me lembrei agora do Marcos Feliciano, uma frase que ele falou num momento mal preparado, talvez, né? Um momento ruim da vida dele, baseado em Daniel 10, 13 e 20, Marcos 5, 10, o tal do espíritos territoriais. Então, a África, então o problema da África seria os espíritos territoriais ali. Então, uma solução possível é enviar um monte de missionários para lá, estenderem a mão sobre determinado território e expulsar os demônios que promovem a pobreza, a miséria, a exploração infantil, a exploração sexual. Então, assim, vamos resumindo a conversa da seguinte forma. Os Estados Unidos ele é próspero, por quê? Porque os demônios que promovem a desgraça já foram expulsos de lá. O Haiti recebeu aquele terremoto lá que devastou o país, por quê? Porque os demônios foram para lá e conseguiram fazer aquilo tudo. Então você tem uma espécie de mapa espiritual que inclusive é interessante, né? Se alguém tiver um mapa do geográfico, um mapa mundo espiritual, e aí você consegue até inserir-se no mercado imobiliário, né? Vender terras mais produtivas a partir da espiritualidade. Olha que aberração, né? Mercado promissor, né? Vou vender uma terra aqui, porque eu fiz uma campanha de 2 anos, já expulsamos todos os demônios, então pode vir comprar a terra aqui. Claro que não vai ser barato, né? Então você pode morar tranquilamente, porque não vai ter espírito nenhum para te perturbar. Já é uma terra limpa, né? Terra limpa. Né? Isso é uma questão muito importante, porque, na verdade, muitas pessoas estão ganhando dinheiro com isso, se aproveitando da inocência de algumas pessoas, usar esse termo, né? Fragilidade de algumas pessoas, inclusive dizendo que doenças são causadas por demônios. Então, pessoas que às vezes estão doentes ali, quem que não quer ficar curado? Quem que não quer, né, sair da vida de pobreza? Quem que não quer ter uma condição financeira melhor, ter uma saúde física melhor? Então eles se aproveitam da condição de fragilidade dessas pessoas para poder ganhar muito dinheiro. Nós temos na Bíblia, por exemplo, Eliseu, que foi um grande homem de Deus, mas morreu com a doença. Paulo, que em 2 Timóteo capítulo 4, deixa Trófimo doente em Mileto. Timóteo andava com ele, mas em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, Paulo diz que ele tinha constantes enfermidades e um problema no estômago. E nem por isso nós temos nenhuma parte da Bíblia apontando, não, na verdade o problema está no seu bisavô, a sua família, a sua tataravó foi macumbeira, foi espírita, médium, não sei o que, e aí veio arrastando até chegar em você. Não tem isso na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala que os pais comeram uvas verdes no deserto e o dente dos filhos que se embotaram, mas nunca mais direis esse provérbio, porque a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar essa morrerá. Acaba com isso. Essa conversa de que eu sei como é que funciona isso. Você não quer agir com amor, você não quer ser um bom samaritano, então o que acontece? Você vai e joga o problema para a família do sujeito. Mais uma vez lançando ele na desgraça da vida, porque se já está difícil, você piorou a situação. Não, você piorou mais, porque Deus está te dando a oportunidade de agir com amor. Te trouxe uma pessoa fragilizada pela sociedade, pelo sistema vigente, e você não agiu com amor, mas apontou para uma pseudo-solução. Isso é muito mau caratismo, né? Que ninguém quer encarar a ideia do princípio da responsabilidade individual, né? A gente prefere relegar as tradições, aos pais, aos antigos. Inclusive, isso é uma história que algumas pessoas contavam, de que 2 irmãos gêmeos, um era muito rico e o outro era mendigo. Chegaram no muito rico e perguntaram: olha, por que você está nessa condição? Você é um cara tão rico, tão bem. Ele disse: olha, da família que eu vim, meus pais eram muito pobres, não tinham nada. Então a única coisa que eu poderia ser era rico mesmo, porque eu não queria aquela situação. Estudei,
Falei, vou ter uma vida melhor que os meus pais tiveram. E aí foram perguntar para o outro irmão, que era mendigo. Mas por que você está nessa condição? Falou, olha, da família que eu vim, a única coisa que eu poderia ser era isso mesmo. Minha família não tinha estrutura, não tinha condição, então não poderia ser nada mais. Então perceba que, na verdade, nós, às vezes, diante da situação, nós preferimos interpretar a situação de forma que nós ficamos isentos da responsabilidade. Não queremos encarar as coisas, preferimos ficar relegando ou a Satanás, ou a qualquer outro espírito imundo, ou aos nossos ancestrais, e, de fato, não queremos enfrentar a realidade da coisa. A Bíblia diz que o mundo espiritual é real, só que o homem também tem responsabilidades diante de Deus e diante da situação que ele vive. E né? aí fica fácil, né? A gente já está fugindo de muitas responsabilidades dentro do Estado republicano, democrático que a gente vive fugindo de responsabilidade. Isso transborda para a esfera espiritual, então a gente vai para a igreja, não queremos ter responsabilidade com ninguém, nós queremos dar nossos dízimos e ofertas, e barganhar as bênçãos espirituais. A gente não quer ter responsabilidade com ninguém. Alguém com algum problema, ore a Deus e resolva por lá mesmo. Né? São soluções paliativas, mas que não são bíblicas. O terceiro, já falamos então aqui do mapeamento espiritual, a maldição hereditária, né? Que uma espécie de... A pessoa tem vontade suicida, desejos pornográficos, até homossexualidade, é porque no fundo ele não sabe né? Ele não sabe, mas a família deve ter algum problema com isso, já morreram todo mundo, tem como perguntar também. Não dá para resolver. Então vamos fazer uma campanha para resolver esse problema. E o terceiro ponto seria crentes endemoniados. Esses pregadores ensinam que o homem é um espírito que tem alma e habita num corpo. Um espírito que tem alma e habita num corpo. Partindo desse fato, ou desse falso conceito teológico, afirma que o Espírito Santo habita no espírito do homem no processo de salvação, e que os espíritos imundos estão relegados à alma e ao corpo do cristão. Quer dizer, o espírito é protegido pelo Espírito Santo, mas o corpo e a alma é uma batalha, está entregue, né? Está entregue. Isso é uma falsidade. Satanás pode se andar com o corpo e com a alma, mas o espírito não. Mais uma vez, essa é uma doutrina, mais uma vez, a doutrina da falta de responsabilidade. Então, por exemplo, é aquela coisa, né? A gente não quer cuidar do corpo de ninguém, né? O corpo passa fome, passa frio, passa sede, mas só passa frio, passa sede, passa fome por causa do demônio que está nele. Vamos orar. Então é aquela dicotomia, né? Vamos guardar o espírito que vai para Deus, porque a alma vai para o pó. Então para que você vai cuidar? É por aí, o caminho é por aí. E alguns, inclusive, erradamente, ainda usam aquela ideia, né? Que não, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne sempre vai nos levar mesmo por esses caminhos, porque assim, o que importa para Deus é o espírito. Embora eu me lembro, Jonas, do seguinte fato, de um conhecimento gnóstico, que defendia muito a preservação espiritual, né? Então, porque o espírito não pode interferir no corpo, então a gente preserva só o espiritual, e o corpo pode ser entregue a qualquer coisa, que não vai afetar na salvação, porque a salvação de fato é espiritual. Então o que eu faço com o meu corpo não afeta o resultado espiritual. Então isso é um prejuízo de diversas maneiras. Como? Alguns básicos, basicamente apontando aqui. Você tem o aumento da pobreza na igreja, você não quer ajudar ninguém, o cara perdeu o emprego, você, por mim, vamos orar, porque é bom que ele... Olha que bênção, o cara pobre crente, ele miserável, com a filha doente, não consegue pagar um hospital decente, mas é fiel ao Senhor. É basicamente a doutrina de que não importa o corpo, importa só a alma, continue fiel, e fazendo a campanha, porque alguma coisa vai acontecer, menos eu te ajudar, menos isso. Então, aí está baseado a doutrina do endemoniamento, possessão do crente, né? Na verdade, para refutar isso, Jesus, quando morre na cruz, ele salvou o corpo e a alma do cristão. Ele não salvou só o espírito, não, ele salvou o crente. Senão, nós não subiríamos com Cristo no arrebatamento da igreja. Não faria sentido. Não faria sentido. Né? Mas 1 Coríntios 15, Paulo escreve para a igreja de Corinto, que estava na região da Caia, um povo grego, tinha dificuldade com ressurreição, já influenciado por filosofias gregas, que de uma maneira, de alguma forma, depreciava o material em vista de um mundo inteligível e tudo mais.
diziam, não, o corpo ressuscitar. Para que o corpo? A prisão da alma, não faz sentido. E Paulo vai dizer, não, na verdade, vai haver sim uma ressurreição física desse corpo, vai ser transformado num corpo de glória. No cristianismo existe uma teologia do corpo muito importante, que na verdade hoje em dia parece que a gente perdeu isso, inclusive até as questões relacionadas aos pobres aí, né? Alguns dizem, não, porque os pobres sempre teremos conosco. Jesus disse, faz sentido ter pobre, não faz sentido ajudar. Mas Tiago vai dizer, né? Mas se você passa perto do irmão, você vê a pessoa passando fome, meu irmão, vou orar por você. Não, dá você comida para a pessoa, dá você alimento, deixa Deus te usar. Não tem como a gente dizer que o Espírito de Deus ele vai entrar no espírito do homem apenas porque o corpo pode ser endemoniado e aí vir uma guerra interior. Isso não é possível. O Verbo se fez carne, o Verbo se fez carne. Então o Espírito de Deus ele habita no corpo da pessoa, e aí não há reino dividido que subsista. Então Deus ele governa, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não é possível um cristão ser endemoniado, a não ser que ele esteja distante do Criador, distante de Deus. E aí é um pseudo-cristão, aí mas um cristão de fato, que tem uma vida com Deus, está mantendo um relacionamento com Cristo, ele não pode ficar endemoniado. Ele pode ter problemas de saúde, ele pode ter problemas psicoemocionais em função do descuido, do estresse, enfim, esses problemas que os apóstolos tiveram, morreram com doenças, mas isso não significa endemoniado, eles não foram endemoniados, né? Justamente. E algumas pessoas, inclusive, pegam aquela passagem quando Jesus disse para Pedro, Pedro fala em Mateus 16 ali, Pedro fala bem assim, né? Jesus diz, olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí Pedro fala, o senhor é Elias, os outros João Batista, outros Jeremias. Aí Jesus, e vocês, quem dizem que sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, Deus vivo e tudo mais. E Jesus, olha, não foi carne nem sangue que te revelou. E Pedro fica alegre, mas demora um pouquinho mais. Jesus fala, olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, que o Filho do Homem se entregue nas mãos dos homens e morra. Aí Pedro disse, não, de forma alguma, o senhor não vai morrer não. Aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Algumas pessoas dizem, Satanás entrou em Pedro. Aí, Deus havia acabado de falar com Pedro, agora Satanás entrou em Pedro. Não era isso que Jesus estava querendo dizer. Que Jesus estava querendo dizer que aquela ideia era uma ideia que Satanás particularmente defendia. Sim. Não que Satanás havia entrado em Pedro de forma alguma, porque não faz sentido nenhum. É próprio Judas, né? João diz que Satanás colocou na cabeça de Judas, na mente de Judas, para atrair Jesus, e só depois entrou em Judas. Ou seja, inclusive Judas, né? Nós já sabemos do histórico de Judas, porque João 12 diz que Judas era ladrão. Judas já era ladrão. Judas já estava... Jesus, o comentarista nos diz assim, foi Jesus quem disse, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote. E quanto a Ananias e Safira, a Bíblia declara que eles mentiram ao Espírito Santo e não que ficaram possessos. Então assim, o prejuízo que Ananias e Safira teve, o prejuízo, inclusive de Saul depois, não é em função de uma possessão. No caso de Saul, ele estava desviado já, né? Mas o Ananias e Safira, aqui tem um prejuízo no sentido da própria enganação mesmo. O sujeito vai engana, vai tentar driblar o Espírito de Deus. E Judas Iscariotes já tinha sido entregue no sentido espiritual. Ele escolheu trair Jesus. E aí é diferente a situação. Crentes na igreja, pessoas que estão servindo ao Senhor, lutando na batalha da fé, lutando cada dia para agradarem ao Senhor, quando tem algum problema, não significa que estão endemoniados. Às vezes esses problemas podem ser de natureza do próprio trabalho, do dia a dia, associação de várias atividades, trabalha de manhã, à tarde, à noite, estudando, cuidando dos filhos, uma rotina intensa. E aí nós temos vários problemas que isso decorrem. Não significa que está possesso de espírito maligno. 1 João 5,18, os crentes em Jesus têm a promessa de Deus ali, de que o maligno não lhe toca. Então você que é crente em Jesus, fique tranquilo. Fique na paz, isso não é verdade de que você está endemoniado. Né? Sobre a maldição hereditária, nós temos aqui
no segundo mandamento do Decálogo, Deus afirma visitar a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha só, me parece muito claro aqui, né? Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5, e Deuteronômio 5, 9, né? Essas palavras não podem ser aplicadas à doutrina da maldição hereditária. Por quê? Porque quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Então, aqui nesse caso é para aqueles que aborrecem a Deus. Sim. Quem está em Cristo está agradando a Deus, não serve isso. Logo, essa passagem bíblica não pode ser aplicada aos crentes. E algumas pessoas interpretam essa passagem de forma errada, não entendendo o propósito dela, né? Uhum. Isso aí é dentro da poética hebraica ali, embora o livro não seja um livro poético, mas existe um paralelismo antitético. Você percebe que o verso está falando isso. Deus visita a maldade dos pais e dos filhos, daquele que continua nesse caminho até a quarta geração, mas é um Deus de misericórdia até 1000 gerações. Está mostrando como que, na verdade, a misericórdia e o amor de Deus é muito maior. Exatamente. Está mostrando essa relação. E aí, na verdade, é próprio Deus que visita, não é Satanás. Então, algumas pessoas começam a dizer, Satanás que... Não, é o próprio Deus, daqueles que são rebeldes, daqueles que continuam seguindo o caminho de maldade, né? Daqueles que, de fato... Não é um espírito maligno, né? Não é um espírito demoníaco que vai processar alguém para fazer esse tipo de coisa, né? Aqui ele está falando que é o Senhor Deus que visita. Então, nós falamos sobre essa maldição hereditária, falamos também sobre como o cristão não pode ser possesso, e agora o mapeamento espiritual, eu sei que é baseado lá em Daniel, e aí é difícil fugir de lá. Eles não encontram outro lugar para subsidiar a tal doutrina, né? É o demônio da Grécia e o demônio da Pérsia, né? Que são príncipes da Grécia. São situações fora do contexto. Se trata de uma guerra espiritual. Não tem nenhum indício de humano ali, não tem ninguém ali controlando. Isso é muito da interpretação grega da realidade, né? As guerras espirituais eram um reflexo, na verdade é o contrário, as guerras terrenas eram um reflexo das guerras celestiais. Então, se você tem uma vitória de uma batalha aqui na terra, é porque os deuses no céu ganharam para você. Então, isso é muito antigo e é antibíblico, né? E aí você percebe, Daniel estava orando ali há 21 dias, né? Orando há 21 dias, Daniel estava, segundo o conselho dessas pessoas, estava poderoso, né? Estava poderoso, vamos orar 21 dias só o azeite ali. Por que então não levantou, não estendeu a mão? É porque na verdade não era essa a finalidade. Então a finalidade da passagem é mostrar que existe uma realidade espiritual, mas que, da qual Daniel de alguma maneira não estava envolvido com uma espada de fogo, né, dando espadada em cabelo nem nada. Não tem uma intervenção aqui, nem lá do Gadareno, lá quando o Gadareno... Os espíritos dizem, não queremos ir para o abismo, nós queremos ficar aqui. Não está falando de território, a gente quer ficar aqui dessa região de Gadara. Não é nesse sentido. Eu vou expulsar um demônio aqui em Cuiabá, mas os demônios vão falar, deixa eu ficar aqui no bairro do XYZ, porque a gente nasceu aqui, foi criado para cá, fizemos pós-graduação aqui, e eu não sei ir para os Estados Unidos, eu não falo nem inglês. Então não existe essa conversa. Essa conversa... A não ser que você seja muito frágil, a pessoa está muito frágil, precisa acreditar nisso para poder... A fé dela precisa disso, né? Às vezes a pessoa precisa acreditar nessas besteiras para poder, inclusive, dar rumo na sua vida. Então é diferente, mas subsidiar isso, biblicamente, tem que ter muita força. Muita força e acho que também, assim, muita falta de caráter mesmo, assim, falta de uma moralidade, né? Não tem preocupação, na verdade, com a verdade das escrituras, né? Ficam lendo livros como Rebecca Brown, ele veio para libertar os cativos, o pacto. Eu não conhecia no início da minha jornada e eu peguei aquele livro, o pacto dela lá, e uma espada enfincada na rocha ali, né? Eu pensei, meu Deus, esse livro aqui é muito, né? Pois é, bem pintado. Falei, olha, esse livro aqui é muito bom, viu? E aí quando eu comecei a ler aquele livro e ela começa a contar de demônios que saíam debaixo da terra igual água, ia brotando, e demônios para lá e demônios para cá, eu fiquei pensando, meu Deus, esse mundo aqui é um mundo muito terrível. Eu comprei um livro uma vez, não sei se comprei, eu andei lendo um livro aí, bem no começo também, que falava, e era lindo o livro, né? Não sei o nome, é um livrinho assim que falava das conversas dos anjos em torno de nós.
E quando você está aqui conversando comigo, tem um monte de anjo aqui trocando ideia, conversando, falando que eles tiveram uma viagem não sei aonde, que está difícil cuidar de você, cuidar de mim, porque o negócio está pegando e tal. Isso é encantador. Isso legal, chama atenção, vende. Isso vende. Porque já pensou, a gente está aqui conversando e tem um monte de anjos. É verdade que os anjos nos livram. É verdade que existem demônios. É verdade que os espíritos malignos estão, mas nós não sabemos como isso funciona. Isso é pura especulação, ficar tentando adivinhar como isso funciona. Vamos para a coisa que é mais central na Bíblia. Então, aí muda a conversa. Porque isso aí não está para nós. Não está para nós, né? Então, o que é verdade que os demônios existem e atuam, é verdade. Que existe um leão, um demônio, Satanás está bramando como leão ao nosso derredor, querendo nos tragar, é verdade. Mas eu não tenho preocupação com isso, nem o Jonas aqui não tem, porque a gente acredita que o Senhor nos guarda. Sim. É o Senhor que nos livra, eu não posso fazer nada. É pela sua graça, pela sua misericórdia que Ele tem nos livrado, né? Até Paulo não ficava dando ênfase nisso, né? Na carta aos Efésios, por exemplo, ele fala no capítulo 1 ali do propósito de Deus, da eleição de Deus, o plano de Deus antes da fundação do mundo. No capítulo 2, como que Cristo nos vivificou, estando nós mortos em pecados. No capítulo 3, sobre a igreja. No capítulo 4, ele vai falando sobre mudança de comportamento. No capítulo 5. Só no capítulo 6 que ele começa a falar que nós devemos ter as armaduras para resistir. Perfeito. Porque ele está mostrando que, na verdade, se nós estivermos assim, dessa forma, como já foi estabelecido pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, o mal não nos toca. Para a gente poder começar já a encerrar, engraçado que nas armaduras espirituais lá, não tem bússola, né, de mapeamento espiritual para saber onde que tem mais demônio perigoso, mas não tem essa bússola, não tem um mapa lá para você saber onde é mais perigoso, porque já pensou se Deus desse um mapa para a gente? Para saber onde é mais perigoso? Qual demônio que está influenciando essa família ou não, né? Seria muito interessante se tivesse uma genealogia dos demônios. Genealogia dos demônios. Mas não tem, meu querido. Fica na paz. Deus abençoe você. Continue assim, que você vai ter vitórias em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus.